Tarde, sejam bem-vindos, podem ir entrando aí, mais uma live da EUSA Escola de Empreendedorismo com um tema muito bacana, um tema sensacional que a gente vai falar como o empreendedorismo ensina as profissões a seu filho, a sua filha. Olha que bacana, né, gente? Um tema interessante em que a gente vai mostrar para vocês como o perfil empreendedor serve para todas as profissões e também a vivência das profissões através de uma atividade de empreendedorismo que a gente dá aqui para os nossos alunos. Então, esse conteúdo dessa live vai ser bem bacana, porque a gente vai poder trabalhar aí o empreendedorismo ensinando os filhos em relação às profissões. Gente, quem está entrando aí, o áudio está legal, só me dá um joinha aí, o áudio, o vídeo, tá chegando para vocês, só coloca um joinha aí, eu sei que tá legal. Quem puder me dar um retorno aí, por favor. Então essa live é bem bacana, tá? A gente vai falar aí sobre o perfil empreendedor ligado às profissões. Então, vamos lá, gente. Para quem não me conhece, eu sou Evandro Conte aí da EUSA Escola de Empreendedorismo para Crianças e Adolescentes. Já estamos no mercado há quase 7 anos. Mais de 6 anos, quase, em maio a gente faz 7 anos. Já formamos mais de 1.000 alunos empreendedores, aí na faixa de etária de 7 a 17 anos, promovendo aí essa cultura empreendedora para vários jovens, que eles abrem a cabeça para a cultura empreendedora, né? Hoje, agora, o novo ensino médio aí tem uma das bases, o empreendedorismo, então é bem bacana essa questão do empreendedorismo. E o foco nosso é justamente a gente desenvolver em nossos alunos a mentalidade empreendedora, para que através de conhecimentos, habilidades e atitudes da cultura empreendedora, para que eles possam alcançar os resultados, os objetivos e os sonhos, pessoal. Então, isso é bem bacana, é bem interessante. Como eu falei, a gente já passaram pela gente aí mais de 1.000 alunos e muita gente pergunta, né, e fala, mas é fácil falar que os alunos fizeram empreendedorismo, mas e os resultados? Gente, a gente colocou lá no nosso canal do YouTube, vocês podem ir lá, é o nome da escola, EUSA Escola de Empreendedorismo. A gente criou uma playlist com os resultados dos nossos alunos. Então tem vídeos lá, gente, a gente até ficou espantado. São mais de 500 horas de vídeos de resultados dos nossos alunos, de depoimentos de mães, das mães vendo os resultados que elas viram, enxergaram nos filhos dela, recorte de aulas do que os alunos aprenderam e, detalhe, nós fizemos live com os nossos alunos, a gente faz lives com os nossos alunos e nas lives eles relatam o que eles conseguiram alcançar, os objetivos, através do nosso curso do empreendedorismo. E, gente, olha que interessante, uma das medos, do pavor que um adulto tem é falar em público. E os nossos alunos, eles participam das lives. Não que eles não tenham medo, eles têm medo. O último que a gente fez, há uns 15 dias atrás, ele estava morrendo de medo de fazer a live. Mas a gente conversou com ele antes, a gente colocou toda a metodologia, o que a gente conversou, sobre o que ele aprendeu, e ele foi com medo mesmo, e foi bacana que ele dá um depoimento muito bonito no final, que ele falando, eu estava com medo, eu estava ansioso, eu não sabia o que esperava de mim, mas eu consegui enfrentar esse medo, eu consegui enfrentar esse desafio, e vi que não é nenhum bicho de 7 cabeças. E a gente, né, nós temos que se apresentar, a gente tem que se mostrar. Por quê, gente? Porque só é lembrado quem é visto. Não tem jeito. Então a gente tem que se mostrar, a gente tem que mostrar a cara. Quando você vai procurar um emprego, o que você faz? Você faz uma entrevista de emprego. Então você tem que se mostrar, você tem que se vender, você tem que mostrar suas qualidades, os seus resultados alcançados. E aí, nessa playlist lá do nosso YouTube, EUSA Escola de Empreendedorismo, gente, tem mais de 500 horas dos resultados dos nossos alunos. Então, aqui a gente mostra, mata a cobra e mostra o pau. Né? Na verdade, mata a cobra e mostra a cobra, né? Cobra morta. Então, a gente tem os resultados lá.
Então, e isso é fruto do nosso trabalho aí de quase 7 anos no mercado, trabalhando com empreendedorismo. Para quem não me conhece, eu sou Evandro Conte, eu sou o CEO aqui da escola, e eu sou pai de 2 filhos, um de 10 e um de 14, então eu tenho as mesmas dores, os mesmos desafios que vocês têm, gente. Eu entendo as dificuldades que vocês passam, né? Eu passei aí já pela infância, agora eu estou aí com um adolescente, então entendendo justamente e trazendo esse conhecimento aí de mais de 1000 alunos que passaram com a gente aí nesse período, sobre a experiência, o contato que a gente tem com os alunos. E é justamente essa live que a gente faz toda semana, é para a gente ajudar os pais, para que os pais possam entender a linguagem dos filhos, entender o que os filhos pensam, como que a gente tem que agir diante nessa nova tecnologia, dessas mudanças que vêm ocorrendo, né, de forma estrondosa, principalmente aí com os adolescentes. Então, a gente fala muito sobre isso aqui no canal, né? Então, eu tenho essa dor por eu ser pai, então eu entendo vocês, eu entendo, sei a linguagem e as dificuldades que vocês têm. Então vamos lá, antes de mais nada, algo que a gente sempre faz no início das nossas lives, que o empreendedorismo não é só abrir empresa, gente. O empreendedorismo é muito mais do que abrir empresa. Abrir empresa é uma consequência de quando uma ideia que você tem, ela ganhou um corpo grande e você vai ter que contratar funcionário e tudo mais. Mas antes de tudo, o empreendedorismo está aqui, gente. Está na cabeça, está na mentalidade, está no comportamento empreendedor. Então todos nós, a gente precisa ser empreendedor para alcançar os resultados, alcançar os objetivos. Um jogador de futebol, se ele se destaca, ele tem um perfil altamente empreendedor, que ele vai atrás de resultados, ele sabe se comunicar, ele sabe se vender, ele sabe que ele tem que praticar, ele sabe que ele tem que treinar muito, vai ter altos e baixos, que ele vai ter que lidar com as frustrações, ele vai ter que lidar com as decepções, mas vai ter que levantar a cabeça. Jogador de futebol machuca, e ele vai ter que entender que ele está lesionado e que aquele período ali é um período de baixa. E por isso que existe essa mentalidade empreendedora, porque o empreendedorismo é para todas as profissões, gente. O perfil empreendedor é para todas as profissões. Por isso que as empresas mais buscam nos seus colaboradores o perfil empreendedor. Porque é esse perfil empreendedor que vai entregar resultado, que vai saber trabalhar em equipe, que vai saber suportar pressão, tem a meta lá, vai alcançar, vai buscar conhecimento para bater a meta, para alcançar o objetivo, trabalhar em equipe. Numa empresa não adianta, você não consegue trabalhar sozinho, tem que trabalhar numa equipe como um todo, integrando todos do grupo ou da empresa em prol de um objetivo. Então não tem como, gente. Esse perfil empreendedor, esse é um perfil empreendedor que todas as empresas buscam e todos nós precisamos ter. E quanto antes a gente desenvolver nos filhos, melhor, porque eles já começam a colher os resultados desde já. Imagina lá na frente, imagina quando eles ficarem grandes. Com esse perfil empreendedor, na hora de fazer uma entrevista de emprego, na hora que eles estiverem dentro de uma empresa, conseguindo entregar resultados, bater metas, saber trabalhar em equipe, suportar pressão. E é isso que o perfil empreendedor precisa. É preparar o seu filho hoje para o futuro. Só que eles começam a colher frutos desde já. Eles começam a colher os resultados desde já. Então a gente já colocou aí, como eu falei, gente, a gente tem vários resultados lá no nosso canal do YouTube, na playlist lá de resultados dos alunos. Então tem aluno falando que ele conseguiu ser representante de turma, com que ele aprendeu sobre liderança. Tem aluno que conseguiu comprar o telescópio dele porque ele fez um plano de negócios, vendeu o brigadeiro, juntou dinheiro para conseguiu comprar o telescópio dele. Tem alunos que fabricam e vendem miçangas e ela conseguiu aumentar as vendas dela. E então, gente, eles começam a colher os resultados. Tem aluno nosso falando que ele já consegue, com 9 anos, gente, poupar dinheiro e investir no mercado financeiro. Imagina lá na frente os resultados que ele vai alcançar.
Então é uma tecla que a gente gosta de bater muito, gente. Empreendedorismo não é mexer com empresa. Quando a gente fala do empreendedorismo, nós estamos falando em formar crianças para adultos melhores lá no futuro. Só que eles já colhem os resultados desde já. Então isso é que é interessante. Outra coisa, empreendedorismo não é coisa só de adulto. Como eu falei, é coisa de criança também. É o perfil empreendedor. É o comportamento empreendedor, não é perder a infância, não é perder a adolescência. Nós vamos colocar aqui na live, no final, a gente vai falar da atividade, que a gente vai estar linkando o empreendedorismo nas profissões. Nessa atividade, gente, essa atividade veio de alunos nossos que fizeram em casa. Eles fizeram divertido, brincando, com a ajuda dos pais. Então é uma baita do aprendizado de uma forma lúdica, através de jogos, de desafios, de brincadeiras. Então eles não perdem a adolescência, não perdem a infância, como a gente já colocou várias vezes aqui no nosso Instagram, no nosso canal do YouTube aí, alunos que montaram um time de futebol e aí tiveram que aprender sobre finanças, tiveram que aprender sobre redes sociais, sobre marketing, porque veio deles e eles aprenderam através de uma brincadeira, de montar um time de futebol para disputar torneios aqui em Belo Horizonte. Tem um exemplo, então é bacana, gente, aprendendo com os jogos, divertindo com os amigos, quer coisa melhor? Isso é o empreendedorismo, né? E falando aí na formação das profissões, pensando nas profissões, gente, o que mais a gente não vê, tá, é a vivência nas profissões. O que acontece? Quando o seu filho tem 7, 8, 9 anos, você pergunta: o que você quer ser quando crescer? O que você quer ser no futuro? Ele vai falar: jogador de futebol, quero dançar balé. Gente, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, vai mudar isso. Não tem como, né? A cabeça dele muda, ele tem novos conhecimentos, vai querer ser jogador de jogos eletrônicos, e isso muda. Só que quando vai chegando com 15 anos, 16 anos, 17 anos, gente, existe ali um deadline, que é o Enem. E aí ele tem que escolher qual profissão, sendo que às vezes ele não foi preparado, ele não foi vivenciado, ele não vivenciou essas profissões. Ele não sabe. Gente, a maioria desses adolescentes no ensino médio, poucos sabem o que querem fazer, é muito cedo e pouco preparado. A escola está preocupada com o Enem, português, matemática, geografia. Eu sei que tem escolas, inclusive as escolas dos meus meninos, eles levam um profissional para conversar, lá sobre determinada profissão, são vários profissionais, só que a vivência mesmo, vivenciar aquilo ali, não tem. Eles não aparecem essa vivência, eles não sabem o que faz um contador, um financeiro, um engenheiro, é a vivência. Eu achei bacana porque, há uns 2 anos para cá, o novo ensino médio colocou o empreendedorismo ali como base. Mas eu vejo que as escolas estão engatinhando ainda porque não foram preparados. Mas eles começam, quando eu vejo lá os projetos de empreendedorismo na escola dos meus meninos, eu começo a entender que as escolas estão iniciando com esse projeto. Só que, qual que é o foco? Enem, gente. E aí o que é o foco do Enem? Português, matemática, geografia. E aí esses alunos não são preparados, eles não têm a vivência das profissões. E aí chegar, gente, com 16, 17 anos, falar: o que você vai ser? O que você vai ser agora? Você tem que decidir. É difícil, gente. Eu sei que é difícil, não é fácil, né? E aí, qual a profissão que o seu filho quer seguir? É a profissão que ele quer ou a profissão que você quer que ele faça? A gente tem já falei aqui diversas lives nossas aqui, a gente tem a gente já teve uma aluna que no passado, aqui bem distante, que a mãe dela queria que ela fosse médica. Ela queria que fosse médica. Por quê? Médico dá dinheiro, médico fica rico. Só que ela não queria ser médico. Ela tinha, eu acho que 11 anos na época. Ela não queria ser médica. Ela queria ser, gente, como eu falei, quando está mais cedo,
a imaginação viaja, ela não sabe as dificuldades que tem para ser um médico, né? Não faz a mínima ideia. Ela queria ser astronauta. E aí virava aquele embate na família, porque a mãe queria que ela fosse médica, gente, com 11 anos. Ela queria ser astronauta. E aí virava briga, virava estresse. A menina roía unha, roía as falanges da mão. E aí é um ponto de observação que eu coloco para vocês, pais. Qual que é a profissão que seu filho vai seguir? É a profissão que ele quer, que ele deseja, ou a profissão que você quer que ele faça? E é um ponto que tem que pensar, porque vocês já devem ter visto vários casos de pessoas que fizeram uma profissão, mas que não gostam daquela profissão. E aí fica 10, 15, 20, 30 anos sem fazer o que gosta, e aí vem as depressões, vem as doenças psicossomáticas, e aí vem tudo refletindo no organismo. E aí, é uma reflexão, gente. Eu não estou batendo martelo porque cada um tem a sua educação, mas vale a pena pensar sobre isso. E tem uma frase que eu gosto muito do Steve Jobs. Steve Jobs é o cara que fundou a Apple, né? Já faleceu, mas é um cara que deixou um legado gigantesco, tanto tecnológico, pelos celulares, mas também pelas reflexões pela vida, o aprendizado que ele deixou. E uma frase que eu gosto é: seu tempo é limitado. Não o perca vivendo a vida de outra pessoa. Pensa direitinho. Para pensar. Se você está vivendo a sua vida ou uma vida de outra pessoa. E é isso que você quer para o seu filho? Seu filho ali vai ter que escolher uma profissão ali na boca do Enem. Ele é obrigado. E quantos casos a gente não vê? Mudou de profissão mudou de escola, de curso, porque não gostou daquilo e tal, porque não tem a vivência. E a proposta nossa hoje aqui é justamente a gente falar, né, de uma atividade que a gente já faz dentro da sala de aula com os nossos alunos e que eles começam a ter vivências de profissões, né? E aí eu vou dar alguns spoilers para vocês começarem a entender essa vivência das profissões. Pensa bem, quando existe uma venda de um produto qualquer, de uma loja. Pensa numa loja, está vendendo roupa, tá? Para ter a venda, tem que ter um time comercial, né, para fazer a venda. Só que antes, para ter a venda, precisa de ter o produto. Vamos pegar uma indústria, eu acho que é mais legal. Vamos pegar uma indústria, uma fábrica de chocolate. Para você fabricar o chocolate, né, você tem que fazer a industrialização do chocolate. Quem que faz essa industrialização? Geralmente quem gerencia esse processo é um engenheiro de produção. Olha aí, uma profissão. Só que para ele fazer o chocolate, produzir o chocolate, ele tem que ter os insumos para fazer o chocolate. Quem que compra os insumos do chocolate? É o departamento de compras. Olha, uma função, uma profissão. Para fazer o pagamento do que o departamento de compras fez, quem que faz esse pagamento? É o departamento financeiro. Olha, geralmente quem trabalha no departamento financeiro ou é um administrador, uma profissão, ou um contador, outra profissão. Olha aí. Eles começaram, né, pensando aí. Aí o gerente de produção fabricou, só que para ele fabricar, normalmente ele vai ter que ter pessoas para, na linha de produção, fabricar o chocolate. Para ter pessoas, tem que contratar pessoas. Sabe quem que contrata nas empresas? É o departamento de recursos humanos. Quem que trabalha geralmente no departamento de recursos humanos? É uma psicóloga, geralmente, gente. Olha, outra profissão. E aí, olha, vivenciando a outra profissão. Psicólogo. Que bacana. Aí foi lá, vendeu o produto. Aí tem, anunciar o produto. Aí quem que faz o anúncio do produto? Departamento de marketing. Outra função, outra atividade. Inovação, criatividade, redes sociais. E aí o departamento de marketing atrai o cliente para poder fazer a compra.
Quem que faz a venda? É o departamento comercial. Opa! Mais uma função. Olha que interessante. E vamos supor que é uma fábrica que está distante e o público mora em outras regiões. Como é que faz para fazer a entrega? Logística. Outra função no departamento de logística. Fez a venda. E aí tem que emitir o boleto para receber, o cartão de crédito, o que quer que seja, Pix. Quem que emite o boleto? Quem que controla o contas a receber? Departamento financeiro. Geralmente quem trabalha lá? Ou um contador ou um administrador. Olha, outras profissões. Como é que faz para controlar se a empresa vai dar lucro ou prejuízo? Normalmente quem faz isso é o contador. Outra profissão. Estão percebendo que essa vivência, né, ensina a profissão para eles? E aí a gente vai trazendo esse link, né, justamente. E dentro de uma empresa, o que você precisa dentro de uma empresa? É um grupo, né, de pessoas com o mesmo objetivo, com um objetivo comum. E o que você precisa trabalhar? Trabalho em equipe. Trabalho em equipe, você tem liderança, você tem comunicação, você tem resolver conflitos porque dá problema entre os colaboradores, entre setores, entre departamentos, responsabilidade de cada um de cumprir a sua função, de bater a sua meta. E essa é um perfil que a gente fala muito aqui, de um empreendedor. Qual que é o perfil do empreendedor? É o cara que sabe resolver problemas, que busca soluções, que é proativo, que sabe comunicar, sabe planejar, sabe liderar, sabe encontrar soluções para os problemas, sabe ser criativo. Ele sabe que ele tem humildade e ele sabe que ele não sabe tudo, mas que ele tem determinação que quando coloca um desafio para ele, se ele não sabe, ele vai buscar conteúdo, ele vai buscar conhecimento para alcançar o resultado. Se você tem uma meta e você está aqui, só que a meta é aqui, essa diferença, gente, é conhecimento. Ou você pega esse conhecimento dentro de você, dentro da empresa, ou você busca do lado de fora, através de cursos. Não tem como. E esse perfil empreendedor, reforçando o que eu falei no início, é o perfil que as empresas mais buscam nos colaboradores. Por isso, então, a gente está falando, num primeiro momento, desse perfil empreendedor que serve para todas as profissões, gente. E não à toa que é o perfil mais buscado pelas empresas, e quando ela identifica um colaborador que tem esse perfil empreendedor e ela não quer perder esse perfil empreendedor, o que ela faz? Ela já percebeu que se ela não tratar esse cara bem, não trazer esse cara para dentro do time e agregar, e como é que eles têm agregado? As empresas têm oferecido participação societária para essas pessoas, para não perder essas pessoas, porque é difícil você encontrar uma pessoa com esse perfil, não é fácil. Então quando você encontra, você agrega essa pessoa oferecendo participação. E não é isso que você quer no seu filho? Você não quer que seu filho alcance sucesso? Você não quer que seu filho alcance resultado? Ah, Evandro, mas aí você está falando só de empresa. Gente, para quem não assistiu, assistam. Existe a história aí do Michael Jordan, que foi um grande jogador de basquete da NBA. E quando estavam negociando o contrato com ele para o Chicago Bulls, a Nike estava querendo contratá-lo. Sabe o que a Nike ofereceu para eles? Participação nas vendas diretas dos tênis. E depois participação na Nike. Ele é um atleta patrocinado pela Nike, como é que fala? Pro resto da vida. E tem outros atletas também, assim, porque sabe do tanto de resultado que ele entrega, pela imagem, pelo que ele entregou no passado, na quadra, e pela imagem dele. Então, é isso que vocês querem para os seus filhos. Olha só, estou trazendo um empreendedorismo para um atleta, trazendo aí. E um médico, ele tem que ter esse perfil empreendedor. O que é um médico ter um perfil empreendedor? Ele saber que
ter empatia na hora que ele tem um paciente, olhar no olho, olhar e procurar entender as dores daquele paciente, procurar ter carinho, ter atenção, porque aquele paciente na frente dele muitas vezes está com uma autoestima muito baixa. Quantas vezes vocês já não foram em algum médico, o médico só fica assim, aí você fala, ele anota, nem olha para sua cara. Você quer voltar lá? O médico empreendedor, gente, ele tem a veia comercial, ele tem a veia de olhar no olho, ele tem que saber cuidar do dinheiro dele, ele tem que saber se vender, se portar. Um arquiteto, ele precisa ter esse perfil empreendedor porque ele tem que entender o que o cliente quer, ele tem que entrar, tem que ter empatia, entender, entrar no lugar, porque ele tem que entregar um projeto que o cliente quer. Se ele for entregar um projeto que o cliente quer, o cliente vai gostar, vai ficar encantado, vai recomendar ele para outras pessoas. E aí ele consegue ganhar mais clientes. Isso é ter o perfil empreendedor. Não basta ser o arquiteto em si, não basta ser um engenheiro em si. E hoje já tem algumas graduações que estão ensinando o empreendedorismo para o engenheiro, para o arquiteto, para o médico. Porque no conteúdo não existia isso. Então, um engenheiro que ele tem que lidar com a equipe, ele tem que coordenar uma equipe, ele não teve treinamento de liderança, ele não teve um treinamento de gestão de equipe. E agora, nas faculdades de primeira linha, já estão colocando o empreendedorismo para eles entenderem, para colocarem dentro da profissão dele. Então, vocês estão entendendo? Tá? Gente, quem quiser perguntar, pode ficar à vontade, faz perguntas, aqui não é só um monólogo não, tá? Então, vocês estão entendendo a importância do empreendedorismo em relação às profissões e por que é importante ensinar a seu filho desde cedo? Principalmente ali ele vai chegar num novo ensino médio, no ensino médio com 15, 16, 17 anos, gente, Enem, pá! E aí ele não vivenciou isso tudo, ele não teve a vivência, né, dessas profissões. E isso é triste, vou falar com vocês, eu fico triste, né, porque as profissões hoje, igual a gente falou numa live atrás aí, as profissões hoje cada vez mais estão exigindo habilidades empreendedoras. Cada vez mais a habilidade está crescendo e a parte técnica está diminuindo. Sabe por quê? Porque se ele tem uma parte técnica que está diminuindo, ou ele tem alguma falha, igual eu falei com vocês, ele sabe que ele tem que buscar esse conhecimento em algum lugar. Ele tem um perfil proativo. Ele vai fazer um curso, ele vai buscar conhecimento, ele vai fazer um treinamento. Então a pessoa não fica preocupada, né? Existem empresas que estão contratando sem currículo técnico. Eles querem saber o seu perfil profissional de competências, habilidades e atitudes. Vai lá no seu Instagram, olha lá o que você pensa, o que você faz. Vai lá no seu LinkedIn. E isso é importante. São formas de preparar o filho. E igual eu falei, né, o relatório The Future of the Jobs lá do Fórum Econômico Mundial, que eu falei numa live anterior aí também, ele listou, acho que 28 competências para se destacar no emprego. Sendo que em 2030 vão mudar todas essas competências devido às mudanças das profissões, dos empregos. Né? Há pouco tempo atrás, gente, drone era brincadeira, eu brincava com os meus filhos. O piloto de drone hoje virou uma profissão. É uma profissão cara, porque é raro você encontrar um bom piloto de drone. Substitui helicópteros, né? Já faz vários trabalhos bem mais baratos em conta, mas o piloto de drone ganha dinheiro. Né? Então, e nós pais precisamos abrir essa cabeça, a gente entender isso aí. Né? E a escola, né, ela não prepara o filho, o aluno, para o erro. Por quê? Errar faz parte, gente. É através do erro que vem a inovação. Através do erro que vem o aprendizado. A escola, ela te exige você responder o certo. Mas o erro e abrir a cabeça, sair fora do padrão, a gente não é preparado para isso. E aí quando chega lá na empresa, eu quero criatividade sua, eu quero que você trabalhe em equipe.
né? Eu até falei aí, tem um stories anterior, um reels anterior meu, como é que a gente vai preparar o filho para trabalhar em equipe se ele na escola faz prova individual o tempo todo, prova individual, prova individual, prova individual. O Enem é como? Individual. Entra numa faculdade, numa universidade, como é que são as provas? Individuais. Ah, tem trabalho em grupo. Ah, tem trabalho em grupo. Qual que vale mais? É a prova individual ou trabalho em grupo? E geralmente trabalho em grupo, de 5, 2 é que fazem. O restante nem faz. Né? E qual que vale muito mais? É o trabalho em grupo ou a prova? A prova. Aí você chega lá no... foi te contratado, você tem que trabalhar em equipe. Putz, eu não fui preparado para isso. Ninguém me ensinou como é que prepara para trabalhar em equipe. Aí dá confusão, né? Acaba sendo demitido. E trago para vocês aqui a pesquisa, né, da Page Personal de 2018 com 1.400 gestores de recursos humanos aqui no Brasil e chegaram à conclusão que 9 a cada 10 demissões é devido ao comportamento. Por isso que é importante a gente trabalhar desde cedo esse comportamento empreendedor nos filhos. E por isso que o empreendedorismo faz parte de todas as profissões, gente. E eu não tenho profissão, eu sou dona de casa, querendo ou não, dona de casa trabalha para burro, ela é empreendedora. Sabia que é a dona de casa? Por quê? Qual que é o objetivo? Qual que é o sonho? O empreendedor ele tem um sonho e um objetivo para alcançar. E qual que é o objetivo da dona de casa? Cuidar da casa, cuidar dos filhos. Ela lava, passa, faz comida, ajuda os filhos nas tarefas da escola, ela leva os meninos na escola, busca os meninos na escola. Gente, um trabalho, faz compras, faz almoço, lava roupa, passa roupa. Gente, uma baita de uma empreendedora. Então, esse perfil empreendedor é muito forte e a gente precisa preparar cada vez mais as pessoas, as crianças, os adolescentes para esse perfil empreendedor. E quanto mais experiência a gente der para o filho, mais ele vai ficar com um repertório grande de profissões, de atividades que ele quer fazer. Tá? E isso ao longo do tempo vai amadurecendo, gente. E por isso que é importante. E agora nós vamos à cereja do bolo da nossa live. A atividade que eu falei com vocês. Tá, gente? E eu já dei um spoiler um pouquinho atrás, né, o que seria essa atividade. Mas agora nós vamos entrar na atividade que dá para fazer com seus filhos. Aí vocês usam a criatividade, usam o que o seu filho gosta de fazer. Eu vou trazer aqui algo que vou falar que uma grande parte dos alunos nossos trazem para a gente, que pensa você e seu filho ou filha vão montar uma empresa. Tá? A primeira coisa que vocês têm que pensar, qual o problema que vocês vão resolver. Tá? Uma empresa, primeiro ponto é qual o problema que ela tem que pensar. Ela tem que pensar assim, qual o problema que ela vai resolver. Porque se não tiver cliente querendo comprar o seu produto, não abra essa empresa. Então, qual o problema que você quer resolver? Pensa nisso. E os nossos alunos gostam muito de trazer fabricação de brigadeiro. Né? É uma brincadeira divertida e eles adoram. A gente tem vários relatos aí da nossa live, nas nossas lives aí, de alunos que criaram pequenas fábricas de chocolate, gente, nada demais. Eu trouxe aí como exemplo, tá, uma fábrica de chocolate, fábrica de brigadeiro. Então vamos lá, vamos fazer a brincadeira com seus filhos e trazendo a vivência. Lógico que depois vocês podem incorporar, vocês podem agregar mais conteúdo de acordo com a sua profissão. Você pode puxar a sardinha para o lado de vocês, né? Se você é um vendedor, se você é um contador, se você é alguém da área de marketing. Gente, tragam experiências, tragam vivência para os seus filhos. Então vamos lá, vamos montar a nossa fábrica de brigadeiro. Então, igual eu falei anterior, fazer uma fábrica de brigadeiro. Primeiro ponto que você vai ter que fazer, buscar uma receita de brigadeiro. E quem que busca dentro de uma empresa, né, de uma indústria, a receita do brigadeiro? É um engenheiro de produção. Olha que bacana. Aí você pode falar, olha filho, agora nós vamos fazer uma atividade
Oi, Midantas. Sim, vai ficar gravado aqui, tá? Você pode assistir desde o início, sim, a live. Inclusive, todas as lives nossas, mais ou menos uma semana, 10 dias, ela vai também para o nosso canal do YouTube, tá? Então vocês podem assistir lá. Você pode agregar, então, o engenheiro de produção. Aí você pode falar, pô, o que um engenheiro de produção faz? Vem cá, filho. Olha aqui, o engenheiro de produção, ele vai pegar essa receita aqui, vai ver o que precisa, igual uma indústria, gente. O que precisa para fabricar? Açúcar, granulado, achocolatado, uma batedeira, que são os insumos da produção. Se você não tiver em casa, olha que ótimo, vocês vão ter que ir no supermercado comprar. E quem que compra? É o pessoal de compras. Geralmente quem trabalha no setor de compras é a turma de administração, mas tem outras funções. Mas aí você pode trazer as atividades do setor de compras para o seu filho. O que é? Vai chegar uma ordem de compra do engenheiro de produção para ele comprar um brigadeiro, achocolatado, açúcar e por aí vai. Ele vai fazer as compras, aí vocês vão no supermercado, vão cotar, né, que é o que o gestor de compras faz, cotar o que é mais barato, com uma qualidade boa, vocês vão comprar esse produto e quem que paga? É o financeiro da empresa. E aí vocês vão falar, olha só, quem vai pagar isso aqui é o departamento de finanças da empresa, que o departamento de finanças geralmente também é a profissão de administrador ou contador. E ele que faz o controle de contas a pagar e receber. Então, quando a gente estiver pagando, quem vai estar pagando isso aqui é o departamento de finanças. Só que vocês vão anotar esses gastos. Vocês podem fazer uma planilha, quem tem facilidade, uma folha de papel mesmo, gente, anotando os gastos que vocês têm, de acordo com a receita que vocês têm na mão, tá? Aí vocês vão partir para o processo de fabricação. Normalmente, você vai ter que ajudar seu filho, porque tem um fogão, fogo, né, dependendo da idade do seu filho. Então, são duas pessoas que vão trabalhar, você e seu filho. Opa, duas pessoas. Então, você pode introduzir que, para vocês trabalharem em equipe, olha só, trazendo atividades do empreendedorismo para trabalhar em equipe, vocês tiveram que alguém contratar, vocês tiveram que conversar entre vocês, porque pode ser que tenha atrito. E quem faz isso dentro de uma empresa é o departamento de recursos humanos, geralmente é uma psicóloga. E o que a psicóloga faz? Isso tudo vocês podem falar por filho, gente. Vocês podem pesquisar na internet. O que uma psicóloga do departamento de recursos humanos faz? Ela faz a contratação, ela faz a análise psicológica de quem está entrando, se está de acordo com o perfil que a empresa deseja, ela promove o bem-estar, ela fica preocupada com o bem-estar dos colaboradores dentro da empresa, ela procura saber sobre gestão de conflitos, porque às vezes vai ter conflitos, às vezes você e sua mãe, né, você e seu filho ou filha vão ter conflitos na hora de fabricar, às vezes uma é muito organizada, gosta das coisas organizadas e limpas, e o outro é desorganizado. Vocês vão ter que fazer uma gestão de conflitos, e numa empresa quem faz isso é o recursos humanos, trazendo esse conteúdo do psicólogo dentro da empresa. Então, viram as atividades aqui, calma que não acabou não, pera aí gente, tá? E aí, fez a fabricação, você vai ter que divulgar esse material seu. Antes de divulgar, é bacana que vocês podem agregar, criar uma logomarca para sua loja de brigadeiros, para sua fábrica de brigadeiros. Olha aí, usando a criatividade, a turma de design e marketing. Olha aí outras profissões. Marketing, design, e aí vocês podem utilizar desenhos se sua filha ou vocês sabem desenhar. Se não sabem, pode usar uma ferramenta que o módulo dela é gratuito na internet, que é o Canva, que é muito bacana, Canvas, né, que é muito bacana. Canvas ou Canva, eu sempre confundo, porque tem um que a gente usa nas nossas aulas e o outro para fazer designs. Então você pode utilizar esse produto, ou se você sabe desenhar. Por exemplo, a gente teve a Alice, que bacana, ela criou a logo da lógica dela, que é Alice Doce Ventura.
Porque ela gosta de doce e gosta de aventura. Canva, obrigado, Midanta. Eu sempre confundo Canva com Canvas. Obrigado. E ela criou uma logo que ela adora urso. Inclusive ela fez a live com a gente com a camisa com a logo do ursinho dela, que é Alice Doce Aventura. E aí vocês usam a criatividade. Você está botando o seu filho para trabalhar, conhecendo a área de marketing, inovação, criatividade, né, design, que é uma profissão também. Olha só, como é que se enriquece através de uma brincadeira, gente. E não acabou ainda não, tá? Espera aí, vamos lá falando aqui mais coisas, tá? Aí você tem o departamento de marketing para trazer o cliente até a loja, até a empresa ou até o site para fazer a compra. Esse departamento de marketing ele vai criar, inovar, quais redes sociais que eles vão trabalhar, que vocês vão trabalhar, vai anunciar onde. Inclusive a Alice Doce Ventura, por exemplo, estou pegando um exemplo, ela tem um Instagram dela. A gente teve aqui a Letícia também, que ela é gourmet e ela vende doces, ela tem o Instagram dela também. Então, são formas que elas encontraram de divulgar o produto. A Letícia também, ela tem o YouTube, o canal do YouTube. A gente tem a Ana Beatriz, tá? Que ela também tem Instagram e tem o YouTube. O YouTube dela acho que é o primeiro podcast mirim do Brasil. Já tem um tempo que ela trabalha com podcast com crianças. Ela batendo papo no canal do YouTube. Então, viram o aprendizado que a gente está colocando aqui? Então, aí quando a gente fala do marketing, a gente está falando de marketing, design, e aí o cliente chegou, é a turma de vendas, o comercial, que tem que atender. Aí você tem uma função da empresa, geralmente pode ser um administrador que foi preparado, treinado, outras funções da área comercial. E ontem, falando da área comercial, a área de vendas, a função, profissão de vendedor, ontem eu coloquei um Reels aí sobre isso, gente. Um vídeo do Flávio Augusto, que é um grande empresário, e ele contando a história de uma conversa do filho com o pai. Né? E aí um filho fala assim, pai, eu quero ser juiz. Aí o pai fala, é juiz, muito bem isso. O outro fala assim, pai, eu quero ser médico. Ah, ótimo, ser médico. Oi, Ale Itada. Vai ficar gravado assim, tá? Vai ficar gravado, pode assistir depois. E como eu falei aqui anteriormente também, todas as nossas lives, além de ficar gravada, 10, 15 dias depois também está no nosso canal do YouTube, tá? Então, aí continuando a história do Flávio Augusto, aí o filho falou que quer ser médico. Ele, E aí o terceiro filho virou e falou assim, pai, eu quero ser vendedor. E aí é bem bacana que esse vídeo fala, aí ele fala, o Flávio Augusto fala assim, vendedor? Mas que é isso, filho? Eu investi em você, paguei escola cara para você querer ser vendedor. E aí ele fala nesse vídeo que hoje as empresas não existem sem o departamento de vendas. Se a empresa não vende, ela não tem recursos para pagar as contas, para dar lucro, para pagar os funcionários. Então, gente, o vendedor, o departamento de vendas é o mais importante da empresa. Por isso que a gente não pode fazer pouco caso, menosprezar os vendedores, porque é ele que traz o dinheiro. É uma profissão nobre. Então a gente colocou esse vídeo aí nos nossos Reels justamente para provocar, para as pessoas abrirem a cabeça. E olha aí, a gente falando de uma profissão de vendedor. Olha que interessante. E aí, continuando a nossa atividade, depois das vendas, né, aí você tem que mandar o boleto, você tem que ou receber através de cartão de crédito. Quem que faz isso? O setor de vendas, departamento de vendas. Normalmente, como eu falei, ou é um contador ou é um administrador. E aí o que eles fazem? Eles cuidam do dinheiro, contas a pagar, contas a receber, gerenciam o caixa da empresa. Então, isso tudo vocês podem mostrar para o seu filho essas profissões e eles vão vivenciando. Vou trazer um exemplo aí também, que eu postei nos Reels anteriores aí também. A turma de amigos dos meus filhos, eles criaram um time de futebol.
né? Eles têm 14, a turma mais ou menos de 14 anos, e eles começaram a enfrentar esse problema aí do empreendedorismo, porque eles não tinham essa vivência, e foi muito bacana, porque a gente, pai, a gente não entrou em nada, nenhum pai. E eles começaram, pô, tem que pagar para entrar no torneio. Gente, vamos fazer uma vaquinha. Beleza, fizeram a vaquinha e aí alguém assumiu o financeiro para fazer o pagamento. Depois tiveram que criar a logo do time, né? Depois tiveram que criar a camisa, pagar a camisa, planejamento, gestão do time. Estão percebendo, através de uma brincadeira, gestão de a liderança de pessoas, quem que vai julgar, quantas pessoas vão, não vai dar o número, a gente vai perder de WO, e eles não perderam nenhum jogo de WO, olha que bacana, de tamanha organização, numa brincadeira, né? E aí voltando para a nossa atividade, a gente falou das vendas, para receber, o contas a receber é o financeiro que faz, aí depois tem o contador. O que o contador faz? Né? Vocês, inclusive, como fizeram a contabilidade no papel que eu falei lá atrás, vocês vão anotar as vendas, vão anotar o que vocês gastaram e vai apurar junto com o seu filho o lucro do seu projeto. Né? A gente teve aí numa live passada aí, eu não lembro de quem, mas a mãe cobrou o custo pelo filho ter comprado os produtos, ter comprado o capital inicial. Olha que baita do aprendizado que o filho teve e vivenciando essas profissões, né? E vocês, pais, podem fazer isso. E depois esse produto pronto foi vendido, vamos supor que ele tem que entregar em uma outra cidade. Tem um setor de logística para entregar. Olha só, nós estamos falando de uma outra profissão, gerente de logística, gestor de logística, que faz a entrega do produto, que distribui, tem que entregar dentro do prazo. Se for um produto perecível, tem que entregar o mais rápido possível. Perceberam, através de uma atividade, o tanto de profissões que o seu filho vivencia. Imagina isso no dia a dia dele, eles brincando. Por exemplo, isso aqui eu citei um exemplo, mas que isso demora dias, meses, igual os nossos alunos colocaram. O Davi, com os brigadeiros, ele custou a juntar o dinheiro para ele comprar o telescópio dele, né? Então, para gerar o lucro que ele queria, que é o objetivo que ele queria. E isso é um baita do aprendizado, é um baita de uma vivência que eles têm de profissões. Perceberam? Então é isso que a gente preocupa, que a gente quer despertar nos alunos, nos seus filhos, em vocês, abrir essa cabeça para o empreendedorismo, porque ele abre portas, ele abre a cabeça nossa, dos filhos, para as profissões, para saber o que vai trabalhar. E é o que a gente faz aqui com os nossos alunos, são as atividades. Né? A gente tem aluno que tem uma veia de vendas muito forte, então ela se desenvolveu em vendas. A gente tem aluno que tem a área de gestão muito forte, que foi a área que ele gostou, então ele desenvolveu gestão do tempo. A gente tem alunos que foi para a área de finanças, que começou a investir no mercado financeiro, gente, com 9 anos, investindo, poupando, olha que bacana, poupando, que é algo que a gente precisa para a vida toda, e o que ele poupou, ele sabia que a poupança em si não rendia tanto, e ele descobriu no mercado financeiro os CDBs, e ele investe, está aí nos nossos resultados lá, igual eu falei, lá no nosso canal do YouTube, da EUSA Escola de Empreendedorismo, tem uma playlist lá, resultados dos nossos alunos, mais de 500 horas de resultados dos nossos alunos. Tá lá, esse aí do Thiago, ele com 9 anos investindo no mercado financeiro. Então, são os resultados dos nossos alunos, são as vivências de profissões que eles vão levar para a vida. E é isso que a gente faz aqui, tá, gente? Então, é o desenvolvimento que a gente trabalha, a preocupação que a gente tem com carinho aqui com os nossos alunos, os seus filhos. Estou finalizando aqui a nossa live. Quem tiver qualquer dúvida, gente, pode aqui mandar. Isso aqui não é um monólogo não, tá? Então a gente faz live toda semana, então vocês fiquem atentos. Semana que vem eu não vou fazer, porque eu estarei em viagem, mas na outra semana com certeza. E tem as lives gravadas aí para trás,
no nosso canal do YouTube também. E quem se interessar também, a gente está com o nosso curso de férias aí, fazendo inscrições para o curso de férias, né? Tudo isso que a gente falou nessa live, tá tudo dentro do nosso curso de férias. Quem tiver interesse lá, ó, entra lá no link da bio, tem lá um link para entrar no grupo de WhatsApp do lista de espera dos nossos cursos. Entrando lá, a gente manda todas as informações do curso de férias, tá? E aí a gente tem os módulos, os outros cursos, tá bom? Gente, agradeço enormemente por vocês me acompanharem aí tarde e noite, tá? Espero vocês na próxima live daqui a 2 semanas. Um abraço, obrigado, fiquem com Deus.